Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e estamos na Academia de Pregadores. Nós estamos nas nossas aulas de lições bíblicas de escola dominical, estudando o quarto trimestre de 2020. Seja muito bem-vindo à nossa aula. Na aula de hoje, nós estudaremos a lição de número 6. Lição de número 6, que tem como título A Teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem. E esta lição é do dia 8 de novembro de 2020. Nas próximas 3 lições, na verdade, a 6, a 7 e a 8, nós vamos estudar sobre os 3 amigos mais velhos de Jó. Elifaz, Bildade e Zofar. Nós vamos estudar sobre esses 3 homens e o que eles falaram. Exatamente nesta ordem: Elifaz, Bildade e Zofar. Nós vamos perceber que o livro de Jó reserva um espaço para o discurso desses 3 homens. Eram homens religiosos que tinham algum conhecimento da prática religiosa, da religiosidade tradicional, e a partir deste conhecimento eles falam com Jó, abordam Jó, e Jó responde, sem dúvida nenhuma, aos discursos de cada um deles. Então, nós vamos estudar hoje sobre o discurso de Elifaz. O texto áureo está em Jó capítulo 4, versículos 7 e 8, que nos diz o seguinte: lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, perceba que Elifaz está falando daquilo que é a sua impressão, a sua visão. Ele diz: segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Então, na concepção de Elifaz, o que estava acontecendo com Jó era tão somente a colheita daquilo que ele mesmo semeou. Nós vamos entender isso durante toda a nossa lição. Verdade prática. Embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Deus não é imanente, ou seja, Deus não está dissipado em todas as coisas. Isso é imanência de Deus. Deus é transcendente, mas ele está em contato com o ser humano, ele está em contato com a sua criação. Não é? Então Deus não é tão transcendente que não esteja em contato com a criação, e Deus não é tão imanente que esteja dissipado em toda a criação. Ele é um Deus que se importa com o ser humano, que quer se relacionar. Ponto central: não só os pecadores sofrem, e isso é importante nós compreendermos dentro de uma concepção bíblico-teológica. Não só os pecadores sofrem, os que são fiéis a Deus também passam por adversidades. A diferença é que aqueles que são fiéis a Deus passam por adversidades ao lado do Senhor. O Senhor passa conosco em todas as adversidades. Objetivo geral: destacar o pensamento teológico de Elifaz, que faz uma defesa contundente da religião tradicional, segundo a qual somente os pecadores sofriam. E a gente vai perceber que aqui está uma base para a teologia da prosperidade, para o evangelho da confissão positiva, e embora não seja uma base sólida, embora não seja uma base verdadeira, este era o pensamento de Elifaz. Objetivos específicos: primeiro, apontar a defesa de Elifaz acerca da justiça retributiva. Segundo, mostrar a associação de Elifaz a respeito do pecado e a quebra da tradição religiosa. Terceiro, identificar o abismo que Elifaz diz existir entre o Criador e a criatura. Leitura bíblica em classe está em Jó, capítulo 4, versículo 1 ao 8, capítulo 15, versículos 1 ao 4 e capítulo 22, versículo 1 ao 5.
Então respondeu Elifaz o temita e disse: se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Então veja que Elifaz vai falar com Jó e ele já está dizendo: olha, se a gente tentar conversar com você, você vai ficar enfadado, mas a gente não consegue conter as palavras. Eles ficaram calados, os 3 amigos de Jó, ou os 4 amigos de Jó, né? Ficaram calados diante de Jó durante, se não me falha a memória, 7 dias. E então Elifaz começa a falar. E ele diz: quem pode conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos, e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti vem e te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Então respondeu Elifaz o temita e disse: porventura dará o sábio em resposta ciência de vento, e encherá o seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem e com razões que de nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminuís os rogos diante de Deus. Então respondeu Elifaz o temita e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? O que nós vamos perceber nos discursos dos 3 amigos mais velhos de Jó, Eliú, que era o mais jovem, que a gente vai estudar mais à frente, tem um discurso um tanto quanto mais abrandado. Embora a gente vai perceber, ao estudar sobre o discurso de Eliú, que Eliú também acreditava que Jó havia cometido uma falha, não antes da provação, mas no meio da provação. Este era o pensamento de Eliú. Mas Elifaz, Bildade e Zofar são contundentes nas argumentações que eles apresentam em relação a Jó. Eles realmente acreditam que Jó havia pecado e por isso estava passando por aquela provação. Eles realmente acreditam que o motivo pelo qual tantas tragédias sobrevieram a Jó era por causa de um pecado. E nós vamos perceber que esta síndrome de Elifaz, Bildade e Zofar, ela ainda existe nos nossos dias. Existem pessoas que querem procurar explicações onde explicações não podem ser encontradas. E ao não encontrarem essas explicações, essas pessoas tentam explicar com a concepção religiosa que eles têm. Só que esta concepção religiosa de Elifaz, Bildade e Zofar é uma concepção religiosa simplesmente de uma religiosidade fria, tradicional. Não é uma concepção oriunda de um verdadeiro relacionamento com Deus. E nós vamos perceber que isto traz o mal sobre a vida de Jó e depois sobre a vida deles também. Se não fosse uma oração intercessória de Jó, Deus os mataria. A gente vai ver que no final do livro, Deus fala com eles: olha, eu vou destruir vocês. Deus se irou contra eles e disse: olha, vocês vão a Jó e Jó vai interceder por vocês para que eu não os mate. Mas vamos à introdução da nossa lição. Na nossa introdução, o comentarista, pastor José Gonçalves, ele nos coloca o seguinte, que
ele faz, ou para ele faz, a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. Nós chamamos isso de teologia meritória. Não é? Existe uma diferença entre a teologia meritória e a lei da semeadura. A gente sabe que a lei da semeadura, ou como alguns chamam de popularmente lei do retorno, nós sabemos que a lei da semeadura é bíblica. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, certamente ceifará. Isto é a lei da semeadura, ou como eu disse, chamada popularmente de lei do retorno. Mas aqui, o que ele faz, está defendendo, é a justiça retributiva. Ou seja, só quem sofre é aquele que comete impiedades. O justo não pode sofrer, porque ele não merece isso. A justiça retributiva, ela aponta para uma salvação meritória. É quando as pessoas dizem: olha, eu cheguei aqui porque eu paguei o preço. Eu estou vivendo o melhor de Deus hoje porque eu paguei o preço por isso. Ou seja, é porque nós merecemos? Não, nós sabemos que não é. Sabemos que tudo que vem sobre a nossa vida é por causa da graça de Deus. Primeiro ponto. Opa, deixa eu voltar. Primeiro ponto. Os pecadores no contexto da justiça retributiva. Primeiro parágrafo, a lei da semeadura e da colheita. Ele está firmemente convencido, nosso comentarista nos coloca assim, está firmemente convencido de que a lei de causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contraditado. Nós precisamos compreender que o relacionamento com Deus, e eu falo isso principalmente do cristianismo, né? Embora no período de Jó não há que se fala em cristianismo, mas a Bíblia toda aponta para Cristo, mas pensando nos nossos dias, nós precisamos compreender, eu fiz questão de anotar aqui, que o cristianismo não é uma relação de causa e efeito, mas é uma relação de relacionamento. O salmista, no Salmo 73, Salmo de Asaf diz assim: em vão lavei as minhas mãos na inocência e conservei puro o meu coração. Asaf está dizendo o seguinte: eu fiz tudo aquilo que a cartilha de Deus mandava e não deu certo. Eu fiz tudo conforme manda o figurino, conforme é estabelecido pela religiosidade tradicional, e não deu certo. Ou seja, o cristianismo não é uma relação de causa e efeito. Eu não faço isto para ganhar aquilo. O cristianismo é uma relação de relacionamento. Parece redundante, mas esta é a proposta mesmo. É um relacionamento. Jó tinha com Deus um relacionamento. Ele faz? Não. E ele está convencido de que a lei da causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contraditado. Segundo parágrafo. O comentarista nos propõe que o homem colhe o que plantou. E aqui no finalzinho do texto, ele vai deixar o seguinte, que ele defende que o pecado sempre produz consequências, mas que somente os pecadores pagam por isso. É como, e aí eu fiz questão de observar o seguinte, que é como se o justo fosse colocado num casulo e vivesse no mundo real livre de todos os males. Ou seja, na verdade, a proposta que ele faz é como se o justo não estivesse vivendo no mundo real, como se ele estivesse livre de todos os problemas, livre de todas as dificuldades. A lei da semeadura, repito, é bíblica, mas os justos também sofrem, muitas vezes sem compreender. O caso de Jó aqui é um caso típico disso e que deixa muito claro para a gente essa ideia. Então, ao julgar
porque o que ele está fazendo é julgar Jó precipitadamente. Então, ao julgar precipitadamente, essas pessoas, né, cometem injustiças e esquece de que Deus é quem pode ver todo o lado da questão. E eu anotei aqui o seguinte, que existem coisas e lugares que só a visão de Deus alcança. Como eu disse anteriormente, tem pessoas que ficam tentando buscar explicações onde não existe. Eu tive um chefe uma vez que ele até em tom de brincadeira, às vezes ele falava comigo assim, me explica o inexplicável. E eu dizia, ó, se é inexplicável, eu não vou nem tentar explicar. Existem pessoas que estão tentando explicar o inexplicável. E por não conseguirem explicar, elas julgam de forma precipitada e julgam erroneamente quem está enfrentando uma situação de adversidade. Muitas pessoas enfrentam adversidades, e mesmo sendo crentes, fiéis a Deus. Não há como nós explicarmos, porque muitas vezes nós vemos o justo sofrendo e o ímpio, aparentemente, pela nossa visão, por nós, né, nós não vemos ele sofrer. Não há como explicar isso. Nós só precisamos continuar confiando em Deus. Terceiro parágrafo, a queixa de Jó. Terceiro parágrafo, a queixa de Jó. O patriarca Jó não aceita, ele não aceita de forma alguma a tese de Elifaz. E por isso, ele se sente alienado de Deus, de si mesmo e de seus amigos. Jó tinha convicção do que ele realmente era. Ele queixa pela sua atual situação. Os amigos de Jó não o conheciam, mas Jó se conhecia. Jó sabia de verdade quem ele era. Ele conhecia o seu coração e Deus também conhecia o seu coração. Então ele não aceitava aquela argumentação de Elifaz. Ele não aceitava, não é porque ele era arrogante. Ele não aceitava porque ele sabia que ele não fazia jus a tudo aquilo que estava acontecendo. Sem dúvida, a gente vai entender mais à frente que no meio de toda aquela tormenta, no meio de toda a tragédia, Jó exagerou um pouco realmente na dose, sem dúvida. Mas Jó, ele não aceitava as afirmações desses três amigos que asseveravam que ele estava passando por aquela situação porque ele tinha cometido pecados. Queridos, nós precisamos compreender uma coisa. Existem momentos da nossa vida que ninguém vai entender o que estamos passando. E, infelizmente, por não entenderem, algumas pessoas vão falar aquilo que não devem. Porém, nós temos que ficar firmes, confiados no Senhor, conhecendo verdadeiramente a nossa mente, o nosso coração e o nosso caráter. Aguardar o que eu chamo de prova do tempo, que não é fácil, esperar a prova do tempo. O próprio tempo fez com que os amigos entendessem que Jó realmente não era aquele homem que eles acreditavam. Então, muitas vezes, nós temos que aguardar a prova do tempo, esperar o tempo passar, porque Deus pode julgar a nossa causa. Vamos ao segundo ponto da nossa lição. No segundo ponto, nosso comentarista nos propõe que os pecadores, vamos pensar sobre os pecadores no contexto da tradição religiosa. Primeiro parágrafo, vamos tratar sobre a ortodoxia engessada. A ortodoxia engessada, uma ortodoxia que não é flexível, que é rígida, engessada e que produz males. Uma ortodoxia que não visa as pessoas, que não visa o ser humano. Eu não estou dizendo que o ser humano tem que ser o centro de todas as coisas. Não estou dizendo que nós temos que pregar um evangelho antropocêntrico. Não, o evangelho é cristocêntrico. Mas o evangelho visa pessoas, visa ser humano. Foi para isso que Jesus veio. Então, se Jó tivesse certo, a religião
tradicional, que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus, estaria errada. Nesse aspecto, então, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. Então veja que era mais fácil tornar Jó um pecador do que reformular o pensamento. Eu notei aqui o seguinte, olha, existem princípios religiosos que são estabelecidos a partir de entendimento humano, a partir de coisas humanas. É lógico que, como seres humanos, nós só conseguimos compreender Deus humanamente falando. Mas os princípios religiosos que a religião defende têm que estar alicerçados na palavra de Deus e no correto entendimento dessa palavra, na correta compreensão dessa palavra, e não em achismos humanos. Segundo parágrafo, nós vamos tratar sobre uma ameaça à tradição religiosa. Uma ameaça à tradição religiosa. É uma pergunta aqui, né? Que sabes tu que nós não saibamos? Ou que entendes que não haja em nós? Segundo Elifaz, ainda que fosse homem sábio, Jó não era mais sábio, nem mais antigo do que o dogma. Ele não era mais sábio, nem mais antigo do que o dogma. O que ele faz ele é um religioso. E um religioso sem relacionamento com Deus. Até porque, se tem relacionamento com Deus, a pessoa não é religiosa. A pessoa ela é praticante de uma religiosidade verdadeira. Eu notei aqui o seguinte, quando buscamos explicar o inexplicável, é o que eu disse agora há pouco, Elifaz está dizendo, olha, o que você sabe que nós não sabemos? Aí demonstra uma arrogância. O que você entende que não haja em nós? Ou seja, você não é melhor do que a gente? É isso que Elifaz está dizendo. E ele diz para Jó o seguinte, e segundo Elifaz, ele entende o seguinte, ainda que Jó fosse um homem sábio, ele não era mais sábio nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Perceba que é um dogma escravizante. Perceba que é um dogma que não produz espiritualidade. É um dogma que vai tornar as pessoas alienadas da sua própria humanidade. Então, o Jó, na verdade, estava sendo uma ameaça à tradição religiosa. Mesmo que ele não pensasse isso, não imaginasse isso. E tão somente por ser uma ameaça à tradição religiosa, ele estava sendo julgado como um pecador que não era. Terceiro parágrafo, um defensor celeste. Diante de todas aquelas argumentações, Jó, ele busca alguém que o defenda. A sua fé, como por nosso comentarista, o projeta para o alto, à procura de quem possa defendê-lo. É tão interessante essa atitude de Jó, porque Jó ele conhece a si mesmo e ele tem tanta convicção da sua fidelidade a Deus que ele diz, olha, eu quero alguém que me defenda no céu. Já que eu não tenho defensores aqui na terra, eu quero alguém que me defenda diante de Deus. Jó está disposto a entrar diante de Deus. Não de forma arrogante. Repito, nós vamos estudar lá na penúltima ou antepenúltima lição, nós vamos estudar sobre essa postura de Jó que Deus chegou a repreender, uma postura de se auto-justificar e na mentalidade de Jó, o seu sofrimento era realmente injusto, porque ele não merecia passar por aquilo, e Deus vai chamar Jó a essa responsabilidade. Porém, Jó tinha certeza, Jó tinha convicção de que ele não havia pecado. E por isso ele diz, eu quero um defensor que me defenda nos céus, porque aqui na terra não tem ninguém para me defender. Terceiro ponto, os pecadores diante de um Deus infinito. Então nós vimos essa teologia de Elifaz, né, que só os pecadores sofrem. Nós vimos qual é o pensamento de Elifaz em relação aos pecadores no contexto da justiça retributiva, ou seja, os pecadores sofrem, os justos não.
Nós vimos no segundo ponto, os pecadores no contexto da tradição religiosa, então é o que a tradição religiosa ensinava, e Elifaz era regido por ela e não concebia a ideia sequer de quebrar esta tradição religiosa. E no terceiro ponto nós vamos ver sobre os pecadores diante de um Deus infinito. Primeiro parágrafo, Deus não se importa com quimeras humanas, ou seja, com esses sofrimentos humanos. Esta é a concepção de Elifaz. Então, Elifaz, ele apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Ele apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Perceba que Elifaz, ao apelar para a transcendência divina, ele está tentando falar de um Deus. Eu fiz questão de anotar isso aqui, ó. Elifaz quer explicar o que Deus faz sem sequer se relacionar com ele. Isso aqui é um problema grave dos nossos dias. Pessoas que querem falar sobre Deus, ensinar sobre Deus, disciplinar, doutrinar sobre Deus, sem sequer se relacionar com ele. Então, somente a partir de uma religiosidade fria. Não conhecem Deus de perto. Jó conhecia Deus de perto. E aqui nós temos Elifaz, que quer falar sobre um Deus do qual ele não conhece. Então, para Elifaz, o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado, por isso Deus o havia abandonado. Na cabeça de Elifaz, Deus havia abandonado Jó. A teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com as coisas que acontecem aqui na terra. Né? É esta ideia de que Deus sempre abandona, de que Deus foge de nós. E a Bíblia não diz isso. Isaías, falando com o povo de Israel, ele não diz: os vossos pecados fazem separações entre o vosso Deus e vós. Não é Deus que se afasta por causa do pecado. Somos nós que nos afastamos. Isaías diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então nós é que nos afastamos. Segundo ponto, ou segundo parágrafo desse terceiro ponto. Deus caminha com os homens. Jó reconhece que Deus é excelso e pode fazer o que intenta. Outra coisa, Jó está consciente que Deus, embora grande, caminha com os homens. Jó está consciente disso. Isto era algo que a mentalidade de Elifaz não tinha conseguido compreender. Eu fiz duas anotações aqui que eu achei relevantes para esse momento. Deus não abandona, eu disse agora há pouco. Nós que abandonamos. Somos nós que nos afastamos. Deus não. Eu cresci ouvindo que se a gente pecar, se a gente falhar, o Espírito Santo nos deixa. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele se entristece. Não entristeçais o Espírito Santo no qual estáis selados para o dia da salvação. Ele se entristece, mas ele não nos abandona. Se Deus abandonasse a humanidade, se o Espírito Santo, e ele é Deus, se o Espírito Santo nos abandonasse por causa das nossas falhas, quem nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo? Outra coisa que eu anotei aqui de relevante é o seguinte: no Éden, não foi Adão que procurou Deus, foi Deus que procurou Adão. Mesmo Adão estando em pecado, e Deus já sabendo na sua onisciência que Adão havia pecado, Deus vai em busca de Adão. Então, na teologia de Elifaz, Deus se afasta. Deus não se importa com o pecador. Deus se importa. Deus está perto. Deus está onde o necessitado está. Deus está entre os pecadores, porque ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Meus queridos, a teologia de Elifaz é totalmente desprovida de realidade bíblica teológica. Na teologia de Elifaz, Jó havia pecado. Então, só por aí ele já começa errado. E na teologia de Elifaz, Deus abandona aqueles que falham. Não importa não importa as falhas que você cometeu. Não importa os problemas que sobrevieram sobre a tua vida.
Deus está sempre ao seu lado para lhe socorrer e para lhe ajudar em tudo. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa e que nós continuemos confiados no Senhor, sabendo que Ele é a nossa esperança. Deus te abençoe, um grande abraço da Academia de Pregadores, do pastor Anderson Silva e até a semana que vem, em nome de Jesus.